o primeiro episódio que eu estou gravando do Pod de Obra. Se você entrar dentro de uma casa de steel frame, você nunca mais vai querer morar numa casa de alvenaria, porque é surreal. Vamos lá, pergunta polêmica. Plaquinha ou drywall? Forro de plaquinha ou de drywall? Olha, eu tô emocionada. Bem-vindos ao Pod de Obra, o podcast da minha, da sua... Da nossa obra! Eu sou a Tatiane, do Garota na Obra, do Estúdio Mirac, e esse daqui é o primeiro episódio que eu estou gravando do Pod de Obra, e com muito orgulho e muita alegria de ter aceito o convite, eu trouxe aqui uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, desde a época que eu era estagiária, e é um dos meus melhores fornecedores. Semírio. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Semírio. Atuo na área do gesso aí, né? Desde 2010, estou com a minha empresa montada. Já conheço a Tati aí de outras empresas que ela trabalhou. Então é uma parceria que já dura aí aproximadamente uns 10 anos. É isso daí. Né? Eu tenho 10 anos de formada e desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com o Semírio. Trabalhava com ele antes através do escritório, que eu era estagiária. Que ele continua prestando serviços, né? É isso aí. Pelo excelente profissional que é, não tem jeito, é assim que funciona. E assim, não sei se tem melhor, mas eu não conheço o melhor gesseiro que o Semírio e a equipe dele. Isso não é uma puxação de saco, não, é porque o serviço dele é realmente sensacional, muito, muito bom. E obrigada por você ter topado, ter me dado a honra de estar aqui comigo no meu primeiro episódio de Pod de Obra, que tem tudo a ver. Ele é um dos meus prestadores até hoje e o serviço dele é um dos que mais pó faz na obra, né? É isso aí, a gente procura sempre fazer o melhor, né? Para continuar no mercado, estudando, fazendo o melhor para se manter no mercado, porque a concorrência não tá fácil. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Semírio, conta para mim, para nós, né, para as pessoas aqui, um pouquinho de quando você começou, como você iniciou o seu trabalho assim no serviço de gesso? Bom, eu iniciei faz tempo, hein? Eu tinha apenas 14 anos, não parece. Era um adolescente. Era um adolescente, não parece, mas já vai para 32 anos de experiência na área do gesso, né? De plaquinha inicialmente, e eu tenho lá o meu diploma de drywall, comprovadamente, de 2002, que eu fiz o curso lá na Placa do Brasil, em Mogi das Cruzes. Então, de 2012 para cá, a gente vem se adequando ao drywall e estudando, né, para não perder o mercado. Nossa, é muito tempo de experiência, né, Semírio? Muito tempo no mercado. E fala para mim um pouco como é que funciona para você essa trajetória, esse mercado, como funcionou isso para você e o que você mais trabalha, assim, você atende mais arquitetos, mais consumidores finais ou você atende construtoras? Na verdade, os meus clientes são os arquitetos parceiros, né? Dificilmente eu tenho um cliente final ali, é mais quando faz uma obra que o cliente indica, mas 98% é através do arquitetos parceiros. E o consumidor final, você sente que ele te dá, às vezes, algum trabalho a mais? O que você sente nisso? Geralmente, o consumidor final, ele não tem ideia do que fazer, né? Então, ele chama a gente, como a gente já tem uma experiência, a gente mesmo passa as ideias para ele e executa o trabalho. Entendi. Entendeu? Então, eu prefiro trabalhar com arquiteto, que ali eu já pego o projeto, tudo especificado, para executar a obra. Agora vamos falar de construtora. Você gosta de construtora? Não gosto de construtora. Por quê? Geralmente a construtora ela quer preço, né? Ela não tá ligando para qualidade, né? É difícil, então, né? O que eu tenho para entregar é qualidade. Eu não sei trabalhar sem ter a qualidade. Eu sei bem disso, entendeu? Gente. E qualidade tem seu preço, né? Então, construtora, quando me liga pedindo orçamento para construtora, eu já sou bem claro, eu nem perdo meu tempo.
já falo que para mim não dá certo. E tem os tempos de execuções deles, né? As coisas que eles querem, que são prazos assim, que não dá para... É surreal, né? É para ontem, eles querem para ontem. Para ontem, por um preço que é impraticável, né? Impraticável, não tem como. É inviável, não tem como. E quando é quando é o residencial ou o corporativo, né? Que são os clientes que vêm dos arquitetos, você fornece todo o material, né? Sim, a gente entra com a mão de obra e o material, tudo incluso. Tudo, até um parafuso. Tudo. Detalhe, né? A gente sempre procura colocar o que há de melhor no mercado, né? Sim. Matéria-prima e de mão de obra também. A mão de obra capacitada, né? Sim. E a construtora, ela fornece o material ou você entra com o material também? Geralmente a construtora ela quer entrar com o material para baratear o custo da obra, né? Uhum. Então esse é um dos pontos que eu não me adequo, porque se eu for fazer uma mão de obra com o material deles, aí volta aquela questão. Eles querem economizar o máximo possível. Sim. Então, o produto bom tem seu valor, custa mais caro. Então, eu não vou trabalhar com material ruim, né? Então, eu prefiro comprar o meu material e entregar o melhor para o cliente. E também tem a questão, né? Porque, como você sempre fala para mim, o material, ele também importa no resultado da obra. Com certeza. O pessoal acha que gesso é tudo igual e não é. Acha que gesso é barato, gesso não é barato. Uhum. Já foi. Antigamente era mais barato. Hoje em dia, tem seu preço, né? Até a água é diferente. Exatamente. Imagine o material de gesso. Exatamente. Né? A qualidade das ferragens, de tudo isso, né? Você tem ele estuda, né? Isso também é lógico que vai fazer com que o serviço se torne mais valioso, principalmente no sentido da responsabilidade, de saber o que está fazendo, de saber o que está executando, né? O Semírio não é um profissional que está obsoleto no mercado e não se preocupa com o que tem de novo. E eu sei que você fez cursos de steel frame, que é a construção seca, além de cursos, assim, vivências dentro de obras dessa construção, né? Sim. E conta um pouco para mim como é que foi isso, assim. Bom, sobre o steel frame, de 10 anos para cá eu vi para mim foi uma novidade, porque até então eu não conhecia. Mas o steel frame, ele deve ter uns 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. E de 10 anos para cá que eu tive o conhecimento e venho estudando, né? Visitando obras, quando eu tenho oportunidade, visto em ferramentas, que é muito importante, me preparando para quando tiver uma oportunidade de pegar uma obra grande, já está amparado de ferramentas, né? Sim. Porque não adianta. Um bom profissional, ele tem que ter ferramenta boa. Não adianta. Sem ferramenta, não vai para frente. E entender isso, né? Eu acredito que é um trabalho longo e a cultura, né, do nosso país, ela valoriza o produto, mas ela não valoriza a mão de obra. Eu sei que é ruim falar isso, mas é a realidade, né? E uma boa mão de obra, ela vai acompanhada de equipamentos bons e materiais bons. E para o gesseiro, principalmente você que é um gesseiro que fornece esse material, tudo isso tem um custo, né, pessoal? Então, o custo dos equipamentos bons, ele também agrega valor e agrega qualidade na obra, né? Com certeza. Se não tiver o material bom e a ferramenta boa, não tem nenhum resultado. E aí tem aquela questão também, né, de uma equipe, que você não faz sozinho. Então tem a questão... Tem toda a equipe por trás da gente, são especializados, né, também. Sim. A maioria dos meninos que trabalham comigo aprendeu comigo lá de trás. Então isso é um ponto que eu dou muito valor, né? Porque são pessoas de confiança e que realmente sabem trabalhar. Veio de berço, né? Eu praticamente ensinei tudo. Não precisa nem ter modéstia, Semírio, pode falar. Mas o serviço é muito bom, né? Os meninos, o Semírio, é lógico que ele não faz todas as obras, né? Quase não consegue. Seria impossível, né? As obras dos clientes dele, mas os meninos dele trabalham tão bem quanto ele. Exatamente. E passa muita segurança pra gente nesse processo, né? É isso mesmo. Isso foi construído, né? Uma pessoa que trabalha com gesso desde a adolescência, existe uma construção disso, né? Exatamente. Quantos meninos, assim, você tem em média? E quantas obras você consegue tocar simultânea?
vamos falar assim de apartamento corporativo de uns 100 metros quadrados, assim? Olha, fixo comigo eu tenho 5 comigo, né? Uhum. Então todos eles treinados por mim, aprendeu comigo, então isso é muito legal. Porém, assim, já cheguei a tocar até 10 obras, porque tem aqueles também que a gente vai conhecendo e que a gente conhece, né, da índole, Sim. sabe que ele é capaz de executar a obra com perfeição também. Então, a gente também tem as parcerias de confiança para tocar aí 10 obras. Igual ano passado eu toquei 10 obras de uma vez só. Sim. E eu te conheci nesse tempo, né? Eu acredito que há 10 anos atrás nós estávamos vivendo um boom aqui de volume de obra, né? Sim. Principalmente de apartamentos, né? Foi no escritório que eu te conheci, que eu era estagiária. Eu lembro que eram clientes ligando no escritório todo dia para fechar projeto. E você tinha um volume de obra muito grande naquela época, né? Uhum. E ali você ainda não trabalhava muito com essa coisa do drywall, né? Era um volume grande que era mais placa ainda, né? Exatamente. Trabalhava sempre com as plaquinhas, né? 60 por 60. O drywall, eu vejo ele em forma crescente de 12 anos para cá. Uhum. Que está tomando o mercado e vai conquistar mais ainda, porque a plaquinha vai ficar para trás, porque é produto industrializado, né? Uhum. É mais fácil de trabalhar, entrega um resultado tão satisfatório quanto a plaquinha. Então, eu acredito que o drywall vai tomar o lugar da plaquinha, sem dúvida. A construção do steel frame, que eu acho que muita gente acaba confundindo um pouquinho, né? O steel frame com o forro de drywall, né? Pensado assim, a estrutura, você estudou sobre isso, faz essas execuções. Recentemente eu fiz uma churrasqueira numa serralheria que deu um trabalho absurdo, e aí depois estava pronta, ele comentou com uma das meninas da obra, né, do escritório, eu faria isso. Eu falei, meu Deus, exatamente, eu devia ter feito com o Semiro, seria muito mais rápido, teria sido muito mais prático, né? Sim. Essa questão da resistência, assim, nos Estados Unidos, fora do Brasil, é muito comum a construção a seco, né, que é uma construção mais limpa, assim. Você sente essa confiança, assim? Você tem visto pedidos de orçamentos com construções assim, ou chega a pouco? Sem dúvida, está crescendo e vai tomar o lugar da alvenaria. Pode demorar um pouquinho, mas eu estou vendo isso crescer de uma forma grandiosa. E falando um pouquinho sobre o steel frame, a diferença do steel frame com o drywall é que o drywall é só fechamento, né? Uhum. Não suporta cargas. O steel frame não, é um aço estrutural onde ele suporta as cargas para construir até 4 pavimentos aqui no Brasil. E eu acredito que daqui uns 5 anos, sem falar besteira aí, uns 30% das construções vai ser de steel frame, porque está ganhando mercado. Eu estou acompanhando isso no interior, Campinas, Indaiatuba, o que tem de obra de steel frame que eu acompanho é bastante, está crescendo bastante. E vocês fazem a estrutura como um todo, né? Laje, estrutura de pilar, tudo no 100% no steel frame, ou ainda existe uma mescla grande assim? Exatamente. Cada projeto ele é calculado, né, pelo engenheiro, calculista. Então, eles costumam, por exemplo, eu nunca fiz uma obra de steel frame, né? Assim, uma coisa é acompanhar um mezanino, uma coisa em outra, mas uma obra assim, não. Mas eles costumam fazer essa mescla, então, eu sei que fundação não tem jeito, é lógico, né? A gente vai para engenharia, alvenaria mesmo ali tradicional, mas a questão de viga, de pilar, eles mesclam isso ou geralmente quando pega para fazer de steel frame faz tudo? Então, aí vai do projeto, né? Quem vai calcular isso é o engenheiro calculista. Sim, é possível fazer 100% no steel frame, exceto o radier, né? Que é uma fundação ali rasa, né? Em comparada com a alvenaria. E é possível, sim, fazer laje e fazer até 4 pavimentos aqui no Brasil. E essas casas que você vê, porque no interior aqui de São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Itu, é uma crescente muito grande, Alphaville, desses condomínios residenciais de alto padrão, né? Então, você sente que tem uma aceitação maior desse público
em comparação ao público que tem uma renda menor, até porque não tem acesso, né, a essa vida de viagens exteriores, de conhecer outras coisas. Você sente que tem diferença, sim? Olha, ainda há uma resistência, né? Porque o brasileiro está acostumado com tijolo e bloco, né? Mas aos pouquinhos tá ganhando força, e eu acredito, igual eu falei, que 5 anos aí eu acredito que 30% das construções vai ser em steel frame. E vai ganhar o mercado, não tem jeito. A construção industrializada é muito prática, né? Sim. Então vai demorar um pouco, mas é o futuro. E a questão, eu acho legal falar também sobre que existe muita dúvida com questão ali da acústica, né? Do conforto térmico. Vocês fazem um tratamento nisso, né? Para acontecer, né? Como a alvenaria, né? Exatamente. O próprio sistema drywall, ele em si sozinho, ele já gera uma acústica melhor do que a alvenaria, isso comprovadamente. E no steel frame não é diferente, né? Se você entrar dentro de uma casa de steel frame, você nunca mais vai querer morar numa casa de alvenaria, porque é surreal o conforto térmico e acústico. É excelente. Eu falo com propriedade porque eu já entrei, já participei de uma obra, então é surreal o conforto térmico e acústico da obra. E o chapeamento que é feito externo, ele é próprio para aguentar, né, intempéries, a chuva, calor, né? É uma placa de base diferente, né? Sim. Hoje em dia a gente tem vários materiais para o steel frame, né, como fechamento externo. Tem o side vinílico, tem a placa cimentícia. Eu gosto muito de trabalhar com a Glasrock X, que é a placa mais inovadora que eu já vi na minha vida. Então, o que tem essa placa que faz? Olha, eu fiz testes com essa placa, eu deixei ela exposta durante 1 ano, que é o que o fabricante dá de garantia, sem tratamento nenhum. E ela estava intacta. Que legal! Imagine ela com o seu acabamento. Vai suportar muito com as impermeabilizações que tem que fazer. É uma placa muito resistente. Glasrock X o nome. Olha, propaganda gratuita para a marca, né? É tipo isso, né? E o drywall, né, o steel frame, ele aceita revestimentos, né? Eu acho que isso também é uma das preocupações das pessoas. Como é que vai ser, né? Sim, aceita qualquer tipo de revestimento. As impermeabilizações também, né, é muito boa. Eu já fiz, inclusive tenho cursos de impermeabilização voltada para o steel frame. E os produtos é sensacional. Os produtos é surreal. Se eu trouxer aqui e te fizer uma amostra, você fica de queixo caído, porque é muito bom, funciona. Eu acho que isso pode rolar um outro episódio. E você traz os produtos e aí a gente demonstra, Com né? certeza. A gente não, você, né? Demonstra como é que é a diferença de um para o outro. Sim. Porque quando as pessoas pensam em orçar uma obra, pensam em fazer um trabalho de gesso, olha quão profundo a gente está falando, né? Estamos falando de coisas, de construções grandes, de coisas extremamente atualizadas, e isso faz muita diferença para a sua obra como um todo. Exatamente. E aí entra, né, mais uma vez aquela questão que eu sempre falo, bom, bonito e barato não vai ter. Sem dúvida. Pode ter alguma bom, bonito, né? Agora, sim, o barato é muito difícil, porque o preço do produto não é você que dá, né, Semírio? Não tem jeito, né? É engraçado que, assim, o produtos, um exemplo, para se fazer uma impermeabilização numa casa de steel, ele serve para alvenaria. Vai funcionar melhor do que os produtos da alvenaria. E o da alvenaria não serve para o steel. Porque são produtos preparados, né? Sim. Tudo elastomérico, para atender a área do steel, porque é uma casa de aço, né? Então ela tem suas movimentações ali. Então são produtos elastoméricos, para não sofrer fissuras. Nossa, que legal. É muito legal. Muito legal. E esses produtos, né, falando assim, você falou que dá para usar, né? O acesso de compra deles, geralmente eles são esses mais técnicos, eles são mais restritos ao CNPJ ou a gente encontra mais fácil em qualquer lugar, assim? Qualquer pessoa tem acesso, é fácil a compra desses produtos.
Só precisa do conhecimento para comprar o produto certo. Comprar certo e saber utilizar da forma correta. Que tem essa também, né? A aplicação. Isso aí. Não adianta a gente comprar um bom produto e não ter uma boa instalação, né? Exatamente. É o mesmo princípio de você compra um carro de uma marca X e aí entrega para uma pessoa que não tem conhecimento e ela não vai conseguir executar a manutenção ali. Eu sinto muito cobrança de perfeição nos acabamentos, né? E aí essa questão do material, da aplicação correta, isso influencia demais. E o gesso é algo que, se não for bem executado, o teto não fica bom, a parede fica parecendo uma coxinha, né? Com certeza. Isso serve tanto para o drywall como para o steel frame ou qualquer outro tipo de mão de obra, né? Se não for um profissional capacitado que tem os conhecimentos ali, vai ficar um trabalho ruim. Sim. Então vale para todas as áreas isso aí. Né? Você prefere, pela sua experiência, né? Como você disse, são aí, né? 30 anos trabalhando 32 anos trabalhando com isso. Em que momento da obra você prefere entrar com o seu serviço? Tem um cronograma a seguir, né? Geralmente precisa de estar a elétrica pronta, infra do ar-condicionado, se for ter automação, a infra da automação, revestimento aonde é preciso, áreas molhadas, né? Banheiro, cozinha. Sim. A partir daí tá pronto para entrar o gesso. E por que precisa do revestimento? Por que precisa do revestimento? Por que o ideal, né? Vamos pensar assim, o ideal é que o revestimento esteja instalado na parede antes de você entrar com gesso. Por que você prefere assim? Porque assim, a tabica ela é um acabamento, né? Ela dá aquela impressão do forro flutuante. Um exemplo, vai fazer um banheiro, vai colocar o revestimento. Se eu entrar com forro, primeiro, quando você colocar o revestimento, praticamente o revestimento vai tomar aquele vãozinho da tabica e vai esconder. Você vai continuar com o forro dilatado, porém vai esconder aquela impressão de forro flutuante, né? Então, por isso que tem que entrar com o revestimento primeiro. E quantos centímetros costuma ter a tabica drywall e plaquinha igual? A tabica de drywall, ela tem 2 centímetros, padrão, vem de fábrica. Que é metálica, né? É, metálica. E para forro plaquinha, isso aí vai a gosto do cliente, né? Desde 2 centímetros até 5, 6, 10, aí o cliente conforme o projeto, né? E a tabica também ajuda nessa questão que você falou da dilatação, que ela faz uma junta ali, né? Sim, é essencial. Não se faz forro sem a junta de dilatação, que é a mesma tabica, né? O Semírio não faz, mas o que vocês vão ver de obra por aí sem a tabica... É verdade. Porque dá um trabalhinho a mais para executar e tem o custo, né? Sim. E tem muitas pessoas que enganam o cliente também, né? Por exemplo, tem a gente vamos chamar de moldura. Sim. Moldura tabica, que é a que eu trabalho, elas são 2 peças. Vai uma presa na parede e a outra vai encaixada nessa primeira. E o meu forro, eu faço o chumbamento da placa na segunda peça. Ou seja, ficou uma dilatação entre uma peça e outra. Só que tem pessoas que enganam a cliente e faz uma peça única. E aí trava ela na parede, vai vir com o forro travar na peça, ficou tudo travado, não tem dilatação. Aí é onde começa a aparecer os problemas de trinca, né? Sim. É por conta desse fator aí, de ficar tudo uma coisa só. E falando de construtora, né, fazemos muitas obras, né? Sei lá quantas centenas de obras eu já fiz e você já deve ter feito milhares, com certeza. A gente pega muita obra de construtora sem nenhum tipo de tabico, gesso socado lá, sem nenhuma moldurinha em volta, né? É muito comum acontecer, né? É aquela questão, né? A construtora ela vai querer economizar ao máximo. Então ela faz o forro direto, sem tabica, ou ela costuma trabalhar muito com essa cadeirinha aí. Eu já vi muito construtor usando esse material. E o cliente, ele nunca vai saber, né? Não sabe. E aí vai estar tudo trincado, ele vai achar que é normal, aí entra aquela desculpa. É lógico, a gente sabe que existe o tempo de assentamento dos imóveis novos, que tende a dar alguma trinca, mas na maioria das vezes é até mesmo um trabalho que não foi executado da maneira correta, né? Na maioria das vezes. E o drywall não tem opção de fazer sem a tabica, né?
Sim, tem a opção. Até 50 metros quadrados é permitido por norma. O drywall pode ser feito sem tabique. A partir de 50 metros tem que ter a junta de dilatação. Entendi. E no drywall, nós temos a questão das luminárias, né? Sim. Então, pensar em ajustar o projeto luminotécnico para a estrutura ali do drywall não bater, né? A gente conversa muito sobre isso, né? O legal é sempre fazer uma compatibilização, né? Porque assim, o drywall, ele é feito por modulação, né? A cada 60 centímetros a gente tem uma estrutura. Então a gente não pode mover essa estrutura, porque, por exemplo, se eu tenho uma luminária ali no 60, vai pegar bem em cima do perfil. Se eu desloco essa luminária, jogo ela para 70, a placa vai perder a resistência dela. E ali nessa distância maior, a própria placa ela vai começar a baular sozinha. Então, por isso que tem que ser seguido a modulação de 60 em 60. Eu, particularmente, eu gosto de deixar menos ainda. Igual já fiz obras para você que eu deixo a 45 centímetros. E aí, o que acontece? Sempre que for a luminária, eu aconselho a recortar o vão da luminária e fazer o reforço, cortar o perfil e fazer o reforço para o forro não vir a ceder. E se tiver o projeto luminotécnico, né? O projeto luminotécnico é onde nós já temos definidos o modelo exato da luminária. Então eu sei o tamanho que vai ser, o recorte, o nicho ali para inserir aquela luminária. É mais fácil fazer esse reforço antes ou você acha que é melhor mesmo seguir normal, o que tem que seguir da modulação e faz esse reforço depois? Eu prefiro seguir da modulação normal e fazer o reforço depois. Isso te dá um trabalho de voltar na obra depois, né? Isso mesmo. Uma visita técnica para fazer essa sustentação dos perfis aonde vai ser cortado, né? Porque precisa realmente cortar o perfil. E essa visita, isso você deixa incluso no seu orçamento ou não? Isso é a parte? Como funciona isso? Geralmente eu não deixo incluso. Fica como um aditivo para depois, né? Até porque se eu for colocar esses custos a mais, é capaz do cliente achar caro e não me dar obra. Ele já acha caro normalmente, né? Entendeu? Então, vamos enxugar o máximo para fechar a obra e depois a gente faz um aditivo para o cliente. E a fixação da estrutura do drywall na laje, ela é diferente da fixação de plaquinha, né? A gente fala de coisas totalmente diferentes aqui. Sim. Os dois tipos de forro tem a fixação a pólvora, né? Tem vários elementos que a gente usa para fazer a fixação. Ou buche e parafuso. O drywall, né? Na plaquinha, ele já tem o pino com furo, né? Que é uma ação a pólvora também, onde você faz as medições. E a cada 60 centímetros tem que ter um pino desse para passar o arame para estar amarrando a plaquinha. Que a gente chama de tiro. Isso. É uma barulheira na obra. Pô, né? É uma barulheira. O que eu já peguei muito, e você com certeza já viu, porque quando nós vamos fazer um projeto completo e o cliente tem a consciência, nós fazemos esse trabalho de passar a consciência para o cliente que para uma elétrica bem feita eu preciso fazer a demolição do forro de gesso ou forro de drywall da plaquinha ali que tenha, né? E aí no meio do caminho nós encontramos muitas coisas absurdas, né? Imagino. Muitas, né? Quantas obras eu já peguei ali com drywall, a parte de fixação, com a plaquinha de gesso, a parte com bolota de gesso, assim. Tiveram obras que com um aramezinho que você fala, não é possível. Já peguei obra meio que amarrado no conduíte, vice-versa, né? E aí que tá muita diferença dos valores de mercado, porque ninguém consegue fazer mágica, né? Então, cada parafuso desse tiro, imagina, o drywall tem essa modulação de 60 e 60, no mínimo, né? Sim. Pela extensão toda. Você faz até em obras diferentes, você faz diferente isso, né? E estamos falando só de forro. A plaquinha de 60 e 60, temos quantidades maiores de tiro, porque são quadradinhos, né? Exatamente. E aí o pessoal quer economizar no parafuso, Na né? plaquinha, a cada 60 centímetros é um ponto de fixação, quando no drywall é a cada 90. Entendeu? Então, na plaquinha é mais pontos de fixação, sim. E você sente diferença, assim, desses acabamentos? Vamos lá, pergunta polêmica.
Plaquinha ou drywall? Forro de plaquinha ou de drywall? Isso é bastante polêmico. Geralmente é assim, ó. Os dois materiais são ótimos, desde que seja feito por um profissional capacitado. Sim. Entendeu? Hoje em dia, o que se vê muito, por exemplo, eu tenho arquitetas que trabalham comigo que não quer ver drywall. Uhum. Se eu oferecer de graça para ela, ela não quer. E ao contrário, eu tenho arquiteta que não quer ver a plaquinha. Sim. Então isso foi experiência ruins que eles tiveram Sim. no passado com mão de obra ruim. Uhum. Eu entrego tanto a plaquinha quanto o drywall com acabamento excelente. Então, para mim, sobre acabamento, entre os dois materiais, para mim, é igual. Dá um acabamento final igual. Porém, tem também aqueles gesseiros mais novatos do drywall que critica a plaquinha. Uhum. Mas ele critica porque ele não sabe fazer. Sim. Entendeu? Então, isso acaba gerando essa discussão polêmica. O Semírio sabe, né? Eu gosto muito da plaquinha. Porque não são todas as obras que eu consigo fechar com o Semírio, né? Além de gerenciar obras, eu empreito algumas obras do escritório e tem clientes que não aceitam investir, né? E nós temos que partir para outras mãos de obra. Temos alguns fornecedores que são bons, mas como eu disse, o meu melhor gesseiro é o Semírio. E acontece de, às vezes, a obra ir para a mão de uma empreiteira. Quando é parceira, a gente tem um pouco mais de domínio. Quando é empreiteira do cliente, nós não temos praticamente domínio nenhum. E aí vem esse trauma do drywall, de eu falar para ele algumas vezes, eu prefiro plaquinha. Ele, calma, Tatiana, eu vou fazer o drywall, você vai ver que vai ficar tão bom como a plaquinha, né? Mas tem os custos também, né, Semírio? A plaquinha pro drywall, né? O que é mais barato, assim? Hoje em dia, o drywall ele é um pouquinho mais caro por conta dos materiais, né? E eu falo também que dá mão de obra também. Uhum. Porque a plaquinha basicamente é artesanal, então Sim. É mais barato. O drywall é tudo industrializado, né? Então é muito acessório que usa. Sim. É a placa, é parafuso, é tirante, é regulador, é fita para fazer o acabamento, é a massa do acabamento. Então ele tem um valor um pouquinho maior do que a plaquinha, mas não é tão diferente. E a plaquinha, ela dá bem mais trabalho pro pintor, né? Volta aquela situação, né? Vai de quem fez, né? Depende do profissional que executou. Mas assim, pensa assim, você fazendo a plaquinha, você fazendo o drywall. A área de lixamento da plaquinha e de... né? Porque acaba que fica de 60 e 60 ali, né? Sim. Centímetros. O drywall, nós temos uma área maior, né, dessas emendas. Eu acho que isso ajuda um pouquinho. Mais de trabalho no lixamento, vamos dizer assim, né? Sim. Esse conceito que eu tenho de preferir a plaquinha, ele tá indo embora, né? Eu gosto muito da plaquinha, eu acho que o acabamento é muito bonito. Não sei, também como eu disse, eu tô muito acostumada com o seu trabalho, então eu acho muito bonito o acabamento. E para fazer um recorte de luminária errado, na minha cabeça a plaquinha é mais fácil. Eu tô errada nisso? Volto a falar a mesma coisa. Se eu vou fechar um vão ali de 50 por 50, tanto no drywall quanto na plaquinha, eu vou gastar o mesmo tempo de execução. Então, para mim não tem diferença. Por exemplo, se eu tenho uma luminária de 40 o nicho dela é 40 por 40. O nosso eletricista cortou 41 por 41. No drywall, eu teria que fazer um recorte maior. Exato. Para poder... Isso aí. Explica um pouco, tecnicamente. É mais difícil fazer uma emenda pequena no drywall do que na plaquinha. A plaquinha é artesanal, né? Sim. Então ela aceita um pequeno reparo de 1-2 centímetros, é mais fácil do que o drywall. E já a plaquinha, né, pelo menos eu não consigo enxergar o eletricista fazendo esse reparo no drywall. Eu acho que não vai ficar bonito o acabamento em volta, principalmente porque... Não, tem que ser o profissional da área mesmo. Tem que ser, né? E na plaquinha, eu não sei, eu também tenho a sensação que o eletricista consiga fazer mais fácil. O que você acha? Que não? Tem aqueles eletricistas e pintor também, né? Que eles são meio curiosos, né? Então,
pelo menos os que eu conheço, que já estão, eu conheço há anos, um pequeno reparo não é difícil para eles fazerem, não. É que o Semírio, ele trabalha em obras, né, com vários profissionais bons, assim como ele, sabe? Então, junta isso, um time bom, um ajuda o trabalho do outro ali, né, nesse processo. Eu queria falar de um assunto aqui, que como eu conheço a sua história, eu acho que é um episódio muito bonito da sua vida, que foi quando você fez o apartamento da sua mãe. Isso é um sonho de criança, né? Minha mãe criou a gente, eu e minha irmã, ganhando salário mínimo. Era faxineira. Então eu vi o sofrimento dela, né? Uhum. Pagava aluguel, ganhando salário mínimo para sustentar 2 filhos. Então eu trabalhei para isso, né? E eu falei, um dia eu vou conseguir dar uma casa para minha mãe. E hoje ela tem a casa dela própria. Acho que foi em 2014 que eu comprei o apartamento para ela. Eu costumo falar assim, foi Deus, né? Porque hoje em dia eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Porque eu comprei o apartamento praticamente à vista. Pedi o projeto para a arquiteta seguir tudo que ela me pediu, sem tirar uma vírgula. E eu fiz assim, gastei o dinheiro, apareceu o dinheiro, eu nem sei de onde saiu, viu? E consegui realizar esse sonho. E hoje, 10 anos depois, o apartamento permanece novo, como novo. É sensacional, né? E ela tá lá no cantinho dela, graças a Deus. E é muito... Eu quis trazer isso porque eu tinha acabado de formar, eu te conhecia de antes. A arquiteta que fez, já era arquiteta, eu era estagiária no escritório, que ela também trabalhava, prestava serviço. Inteligentíssima, assim, né? Tá aí na carreira dela solo também. E eu lembro que ela fez o projeto, né? A Karina, ela fez o projeto da sua mãe. Eu falei, nossa, que legal isso, né? Que privilégio poder proporcionar aos nossos coisas tão importantes, né? E eu lembro de você me mostrando o vídeo que você filmou a sua mãe recebendo o apartamento. Em agosto agora vai fazer 10 anos. Sensacional demais. E sabe... E isso casa muito, muito, muito com a data do escritório, né? Sim, a data do meu escritório, assim, como um todo, né? E é muito vivo na minha memória tudo que a gente viveu ali. E o Semírio tá aqui como meu primeiro convidado, porque ele faz... Olha, eu tô emocionada. Eu também fiquei. Obrigado. Só um momentinho. Ele faz parte da história do meu escritório, né? E eu lembro que foi em agosto que eu aluguei a sala, aquela salinha. Sim. E aí eu tinha acabado de formar, né? Eu formei em dezembro. E aí o Semírio chegou, eu falei, olha, eu aluguei uma salinha, né? Eu preciso que você orce aqui pra mim quanto que vai ficar o gesso aqui da salinha. Era você, o Paulo. Vou tentar trazer o Paulo aqui também, mas eu não sei se o Paulo vem. O Paulo é mais tímido. E aí você olhou pra mim e eu falei, quanto que vai ficar? Porque imagina, eu não venho de uma família que tinha condições, né? Eu fazer arquitetura já foi uma luta, né? Algo fora do comum, né? Eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a formar. E aí o Semírio chegou, ele olhou assim pra mim na portinha da sala, eu falei, eu queria saber quanto você vai cobrar. Aí você olhou pra mim, você também tinha acabado de comprar um carro novo, que eu lembro era um Prisma branco do modelo novo que tinha lançado, que foram muitas vitórias, vitórias. E aí você estava muito feliz que você tinha comprado o carro, muito feliz naquela época, você estava muito feliz. E aí você olhou para mim e falou assim, eu não vou te cobrar nada. Aí eu falei, não, Semírio, cobra o material. Você falou assim, não, aqui é pequenininho. Um dia você vai estar no maior. Sim. E aí lá na frente a gente vê dia no maior. Eu tinha certeza que o seu crescimento seria inevitável, né?
mas não pensei nisso. Eu pensei só em ajudar no momento. Estava começando, recém-formada. Eu lembro que quando tinha as amostras lá no pavilhão Vera Cruz, a gente era perrengue. Era muito. Era de dia, no meu caso era de dia, de noite, para poder fim de entregar semana. no espaço, porque aquilo lá tem que ser feito em tempo recorde. Né? Então, a gente sempre procura ajudar também quando precisa, entendeu? Não é só o dinheiro, né? É gratificante poder ajudar também. Eu penso dessa forma. E te agradecer. Foi muito importante você ter me ajudado, porque realmente foi uma ajuda muito grande. Para pagar seria algo bem difícil, né? Com certeza não te chamei na intenção de ser de graça, mas eu agradeci, recebi aquilo como um presente e procurar honrar as pessoas que estavam comigo desde quando eu comecei. É isso que eu procuro fazer. Você sabe que dentro das minhas obras, se eu pudesse, eu colocava você em todas as minhas obras. E eu acho muito importante falar sobre isso aqui, né? Como um trabalho de transparência, de respeito, de confiança, ele cria laços pra gente, né? É verdade. Ele cria laços que vão levar para outros clientes, vão levar para outros projetos, para tantas outras coisas na nossa vida, né? E aí essa sala aqui, eu vim para um espaço bem maior, aquela salinha devia ter, sei lá, 20 metros, era muito pequenininha. Uns 20 metros, né? Uns 20 metros, né? E aí eu vim para um espaço maior, e esse espaço maior, ampliei esse espaço também. Hoje aqui o escritório nós somos em 10 pessoas, e aí essa sala aqui que eu tô gravando o podcast é a nossa sala nova. E aí eu falei, Semírio, vê quanto que é. Ele falou, eu não vou te cobrar. Não tem como. E ele não me cobrou, e eu falei, quanto que é? Ele falou, eu não vou te cobrar. Parceria sólida, né? Não tem por que eu cobrar, é parceria. É uma forma de dar tantas obras para me fazer, luta pra gente estar fazendo suas obras, teria que ser diferente, né? Hoje eu conseguiria, e ele fez questão de não cobrar. E eu achei mais uma vez a demonstração de um gesto de muito, muito carinho, muita empatia, e acredito que é isso. Parceria, né, Tati? A gente tá junto, sempre que dá, eu faço suas obras, você luta, conversa com os clientes pra gente estar lá. Dá preferência pra gente, então se tiver outra eu vou fazer de novo. Sensacional, vamos expandir, vamos ficar maiores, você com certeza vai estar na minha trajetória profissional sempre. E uma das coisas, assim, eu acho muito, a gente falou sobre o trabalho, sobre o artesanal, né, o trabalho da equipe civil como um todo, do gesseiro é muito artesanal. Sim. Tem que ter muita dedicação, né, e entender que um bom trabalho, ele gera bons frutos, né? Eu citei o apartamento da sua mãe, que foi muito bonito tudo isso, né? Como você disse, você começou a trabalhar criança. Quem começa a trabalhar criança não começou porque quis, começou porque era necessário. Exatamente. E você conseguiu proporcionar isso para ela, é sensacional. E eu lembro também da festa de 15 anos da sua filha de princesa, muito legal, né? Então, são coisas que... Como você sente a sua profissão... É triste falar, mas que não é valorizada nesse país, né? Como você sente que a sua profissão, o seu trabalho, como isso é para você, proporcionou tantas coisas boas, né? É muito gratificante, né? Como você falou. Comecei com 14 anos, deveria estar estudando, né? Mas às vezes a gente tem que fazer algo para melhora da outra pessoa, por exemplo, minha mãe, né? Sempre pensei muito na minha mãe. Então, é muito gratificante poder realizar o que eu desejo, né? Uhum. Não sou nenhum shake, né? Shake, mas graças a Deus dá para pagar as contas e, por exemplo, realizei a festa de 15 anos da minha filha, que era um sonho dela, né? Consegui o apartamento para minha mãe e tem minhas conquistas também, sim, graças a Deus. Sim. Eu sou grato pelo que eu tenho. E é muito legal e para mim também é muito gratificante saber que você, por trabalhar tão bem, está tanto tempo no mercado e não tem como ser diferente, né? A resposta do seu trabalho, da competência, ela acompanha junto. E nós que vivemos em obra,
e vivemos de obra. Eu sempre falo isso, a obra dentro do escritório, ela é responsável por, assim, principalmente obras que eu empreito, que eu consigo por vocês, obras que eu gerencio, o gerenciamento de obra, ele é responsável, assim, por 70% do meu faturamento. Então, eu não consigo me enxergar fora da obra, né? O meu Instagram lá do Garota na Obra é justamente para mostrar isso para as pessoas. A obra, ela não precisa ser um problema. Se nós temos bons profissionais, entendemos de tudo isso, né? Tudo vai fluir, né? A obra flui e dá tudo certo. Mas nós passamos perrengues na obra. Sim. Né? Não tem como, né? Alguns, sempre né? Sempre tem. Você lembra de um perrengue que passou comigo? Um BO de obra? Olha, teve um... Que eu me lembre, sem querer puxar a sardinha, teve uma obra que a gente fizemos aqui em São Caetano. Foi um banheiro. Foi um banheiro que deu problema. Você ia instalar um perfil de LED no banheiro, não me comunicou para me deixar os reforços. Na hora que o eletricista cortou o vãozinho para embutir o perfil, o forro deu uma cedida. E aí, até porque o perfil de LED é novo, é de agora, né? Então foi por falta assim, de comunicação. Né? Tivesse havido uma comunicação, você não sabia que tinha que pontuar sobre os reforços, mas a partir dessa obra a gente fez direito, né? Se alinhou. É isso, se alinhou. E você sabe que eu tenho não usado o perfil de embutir? Né? Eu tô indo o quê? Pro perfil de sobrepor é fininho, não dá nem pra ver, dá menos trabalho pro gesseiro, menos trabalho pro eletricista. É mais prático, né? Falando do perfil, a gente falou de BO, mas vamos só puxar aqui. Você acha que é melhor o gesseiro fazer esse recorte do perfil porque é 2, 3 centímetros? Olha, geralmente os eletricistas, eles são capacitados também para fazer isso. Eles já estão acostumados a mexer com essa parte de aberturas de spot, né? Eles fazem muito, até porque eles têm, por exemplo, na hora de furar um spot, eles que têm a serra-copo na medida certa ali do spot, e geralmente a gente sempre deixa pro eletricista. Mas também não é difícil pro gesseiro, porque já tá com a mão na massa ali. Se tiver a medida certinha, o próprio gesseiro pode fazer. Aí inclui algo no orçamento, né, para esse serviço. Aí já volta aquela situação lá. Eu prefiro não, porque já encarece um pouco mais, né? Não é nem pelo trabalho, né? É pelo que encarece. Exato. E eu achei esse BO de obra simples. Sim. Eu achei tranquilo. A gente 10 anos trabalhando juntos, né? Dentro do meu escritório, né? Fora o que eu já conheci dos outros. Fala um BO grande aí de obra, olha, um perrengue Tati, nervoso, recordo, assim. Nenhum BO grande, porque é aquela coisa, né? Como eu falei, as minhas obras, a maioria é com arquitetas. Então, são já arquitetas renomadas, igual você, igual outras. Né? Então, graças a Deus, tem um time bom, né, que me passa a obra. Então, na parte do gesso, nunca peguei assim um BO, posso citar assim, família. Vou te dar um exemplo. Vai, dar um exemplo aí de problemas. Eu fiz o gesso na casa de uma prima minha, fiz todos os cômodos. Sala, banheiro, cozinha. E tem uma parte, onde é a cozinha, a parte da cobertura não é telhado, é direto na laje. E eu falei para ela, precisava pelo menos fazer uma impermeabilização. Não foi 2 anos, ela não fez, não foi 2 anos. Ainda bem que não tinha ninguém na cozinha, porque o fogo desabou inteiro. Meu Deus! Quebrou os móveis, quebrou granito. Porque é o peso, né? E assim, os outros ambientes foram feitos na mesma época, porém tem uma outra casa em cima. Então não pega água. Então assim, o gesso ele não pode ter umidade de jeito nenhum. Essa laje sem uma proteção, sem um telhado, sem uma impermeabilização, foi infiltrando água, ninguém percebeu, enferrujou os arames dentro do forro, simplesmente apodreceu e veio abaixo. Ainda bem, graças a Deus, não tinha ninguém. E aí a plaquinha, né? O maior BO em serviço meu, assim, que eu vi acontecer. E essa impermeabilização, assim, que faz de laje, é tipo o impermeabilizante que a gente usa normal. Né? E aí passa toda a laje para pôr o forro. O certo é cobrir, né? Nenhuma laje deve ficar exposta, né? Então, não tem jeito. A água... Sim, ela acha caminho, né? Ela acha caminho. Ela acha caminho. O certo é a laje e o telhado. Vocês estão vendo, né, gente?
não adianta pular etapa, não adianta querer baratear ali, porque é um problemão, né? Exatamente. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria que você desse uma dica, pode ser para outros profissionais, para arquitetos, para clientes, 1, 2, 3, coisas que você acha que, olha, se eu pudesse falar isso para essas pessoas, elas mudariam a cabeça delas nisso, elas abririam a mente para essa informação. O que você falaria? Para o cliente, a minha dica é não contratar o mais barato. De cara. De cara, porque vai dar problema. Eu tenho muitas experiências para contar de clientes que deixaram de contratar o meu trabalho, que fizeram com outros e se arrependeram amargamente. Já teve caso de ter que quebrar o apartamento inteiro e pedir para mim ir lá quebrar. Eu falei, agora vai ficar o dobro. Sim. Porque gera entulho, né? É mão de obra, a pessoa, o apartamento tem que descer tudo aquela. E o desaforo. Aconteceu. Não foi 1 nem 2 vezes comigo, não. E faz muita diferença. Faz muita diferença. E para arquiteto, a dica que eu dou é compatibilizar projetos de iluminação com gesso. Acho que é uma dica legal. Tá vendo, pessoal? É extremamente importante, né? Exatamente. E uma dica que eu dou aqui seria de manterem bons relacionamentos com a sua equipe de obra. Nós não existimos sem eles, eles não existem sem a gente. Mesmo arquiteto que só faz projeto, ele quer ver o projeto dele executado. E para o projeto dele ser executado, nós precisamos contar com os gesseiros, né? Com todas as pessoas da equipe civil. Então, um bom relacionamento de respeito, de parceria, e isso vai em todos os sentidos. Na questão de um orçamento, entender até o limite que o seu fornecedor, o seu parceiro pode ir, porque o melhor é que todo mundo trabalhe de uma forma confortável e no jogo do trabalho todo mundo tem que ganhar, né, Semírio? Faltou a dica aí pro profissional, né? Esqueci. Dica profissional do gesso. Gesseiros. Não é porque você é gesseiro que você tem que parar no tempo. Vai atrás do conhecimento, estude. E uma coisa muito importante, invistam em ferramentas. Não fica trabalhando com esses cacarecos de vocês aí não, viu? Que aí depois fica com preço super baixo no mercado, tomando prejuízo também, porque o problema vem, o problema volta, né? Sim. O problema arrasta. Então, gente, é isso. Muito obrigada, Semírio, por ter topado tudo isso, por ser o meu primeiro convidado aqui no Pó de Obra. É muito importante mesmo para mim você estar aqui, desde a ideia que eu tive, que eu te falei há um tempo atrás, né? E realmente é muito importante, agradeço de todo o coração você estar aqui. Semírio vai falar onde vocês encontram o Semírio. Gesseiro assim. Bom, queria aqui agradecer a Tatiane pelo convite. Fiquei um pouco nervoso, é meu primeiro podcast. Vamos fazer vários outros. E, pessoal, se quiser me achar através da Tatiane, tá bom? Ou então digita lá Semírio Gesso, já aparece lá no Google. Não é um nome difícil. Nossa, sabe de uma coisa que eu lembrei? Eu acho que isso é muito engraçado que aconteceu com a gente, você vai lembrar. Você lembra que você estava fazendo uma obra corporativa minha à noite? E aí eu te mandei um WhatsApp? E aí o seu nome é Semírio. E aí o corretor... Foi verdade. O corretor corrigiu para Delírio. E aí eu ria. Porque assim, no automático, na correria, a obra corporativa é de noite, né? Eu acho que era umas 8 horas da noite, Delírio! Daqui a pouco eu tô aí! Delírio. Nossa! Depois de umas 2 horas eu vi isso, eu falei, nossa, Semírio, ainda bem que você é de casa, porque olha a situação, né? E no escritório até hoje a gente brinca sobre isso. Vai passar a obra pro Delírio? Vai passar a obra pro Delírio! Mas a importância de um bom relacionamento, respeito, amizade, tudo vira piada, tudo a gente resolve e quase a gente não tem BO aqui com gesso. Então, se tivesse, com certeza também a gente
Resolveria, né, Semírio? Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do Pó de Obra. Muito obrigado por ter assistido tudo aqui. Me acompanha lá no @garotanaobra. Também segue o canal aqui. Vou deixar todos os links descritos aqui.